Então agora nós vamos obter as equações da camada limite a partir de simplificações das equações de conservação na forma diferencial, né, que foram obtidas há alguns clipes atrás, né? Então esse é o objetivo desse clipe aqui, né? Então nós temos a nossa geometria, né, que é uma placa plana com o nosso sistema de coordenadas ali, x, y. T infinito e V são os valores de temperatura e velocidade na corrente livre. Nós temos ali dentro da camada limite um volumezinho de controle, que é para servir de guia, digamos assim, né? Onde as equações que serão obtidas são válidas, e ele é a nossa camada limite de velocidades. É claro que nós podemos pensar numa camada limite de temperaturas sobreposta ali também, tá? As hipóteses que são feitas para essa dedução são as mesmas que foram obtidas ou que foram feitas, melhor dizendo, lá na dedução das equações de conservação na forma diferencial, né? Placa plana, regime permanente, escoamento incompressível, propriedades constantes, o escoamento é bidimensional, ou seja, o que acontece na direção z normal, a nossa tela não é importante, né? Porque ela tem uma extensão muito grande naquela direção, e as forças de corpo são desprezíveis, né? Tanto não importa para onde a gravidade está apontando, basicamente, tá? Então, existe uma hipótese adicional que já vai ser feita quando eu passar dessa tela de PowerPoint para anotações no papel, tá bom? Eu já vou fazer isso agora, essa transição. Então, essas são as equações governantes, tá? Eu tenho aqui a equação da continuidade, né? Válida para aquelas hipóteses feitas inicialmente lá. As duas equações da conservação da quantidade de movimento, na direção x e na direção y, essa daqui, e a equação da energia. Tá? Elas foram deduzidas e até aplicadas em dois exemplos bem ilustrativos, né, que foi o exemplo do Mancao e o problema de Stokes. Tá? A hipótese principal a qual eu me referia é essa que está aqui. E ela é uma hipótese central para que a gente possa deduzir as equações da camada limite, né? E para que elas possam ser aplicadas com precisão, né? Nós vamos admitir que a espessura da camada limite, e aí eu posso falar tanto da camada limite de temperatura quanto da camada limite de velocidade, mas primeiramente da camada limite de velocidade, ela é muito menor que L, né? Onde L é o comprimento característico do problema em questão, que nesse caso é o comprimento da placa, certo? Então, realmente, os efeitos viscosos eles são confinados numa região bem fininha adjacente à parede, né? E sempre quando a gente tem esse tipo de hipótese, geralmente em problemas físicos, né? Estou abrindo um parênteses aqui, em que uma direção, que um comprimento numa direção, uma escala numa direção é muito menor do que outra escala do problema, isso é uma grande oportunidade para que a gente possa simplificar as equações que governam aquele tipo de problema, certo? Tá? Então, essa chamada é uma simplificação por razão de aspecto. No caso aqui, a razão de aspecto, né, é essa relação entre delta e L. Tá? Então, aqui é uma situação em potencial para que a gente possa simplificar o problema. E aí, para ter uma ideia, né, do que a gente está falando, do fato de delta ser muito menor que L, eu vou pegar valores típicos aqui para o problema em questão. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, se o fluido fosse ar, certo? E aí para o ar a viscosidade cinemática é 1,6 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. Né? E tomando L 1 metro, comprimento da placa de 1 metro, para uma velocidade, um infinito de 10 centímetros por segundo. Tá? Para essa situação, lá no bordo de fuga da placa, ou seja, em x igual a L, a espessura da camada limite seria igual a 6 centímetros. Tá? Então essa é uma condição, né? Essas condições do problema para o ar são condições que levam a uma camada limite laminar. A gente vai aprender a quantificar isso aí um pouquinho mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia que eu estou trabalhando com 6 centímetros contra 1 metro, tá?
Se fosse para a água tem uma viscosidade cinemática inferior ao do ar. Isso é um ponto que por si só já é bastante curioso, certo? Não porque a viscosidade dinâmica é menor, ela é maior, né, da água com relação ao ar, mas porque o ρ, a densidade, ela é muito maior para a água do que para o ar. Então, quando eu faço μ sobre ρ, eu tenho uma viscosidade cinemática que é bastante inferior. Né? Para a água, ela é 8,67 vezes 10 na menos 7. E aí, tomando as mesmas condições, L igual a 1 metro, o infinito igual a 10 centímetros por segundo, eu tenho uma espessura da camada limite em x igual a L de 1,4 centímetros, certo? E esse resultado é interessante também, o delta é muito menor que L, mas também é interessante o fato de que aquilo que a gente viu anteriormente lá no problema de Stokes, né, que é um problema que precede essa análise da camada limite, é válido também. Né? Quanto menor o Ni, menor o delta. Né? Que lembra, para aquela situação, o delta cresce com a raiz de Ni vezes o tempo, certo? Então, aqui nesse problema também, o crescimento não vai ser proporcional à raiz quadrada, mas a ideia é a mesma. Né? O Ni e o alfa, assim como o alfa para a camada limite térmica, tem um papel central nesse crescimento da camada limite. Tá? O que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema, né, que é a simplificação das equações da camada limite, é o que a gente chama de análise de ordem de grandeza. Tá? Ou seja, não é uma análise precisa do ponto de vista quantitativo, né? Mas ela é bastante ilustrativa e poderosa do ponto de vista qualitativo. Né? Ou seja, a gente está interessado em magnitudes relativas entre termos numa equação, entre parâmetros, entre efeitos, muito mais do que valores específicos para propriedades e grandezas propriamente ditas. Tá? Eu estou querendo comparar ordens de magnitude, ordens de grandeza, pesos de termos das equações, para poder descartar alguns desses termos numa situação em que uma dimensão é muito menor que a outra. Né? Então, esse fato da razão de aspecto, onde é que ele vai me levar em termos de simplificação. Tá? E isso é bem ilustrado aqui quando a gente pega a equação da continuidade primeiro, para analisar, certo? Então, o que é a equação da continuidade? Ela é du dx mais dv dy igual a zero, ou, como está colocado aqui em cima, du dx é igual a menos dv dy. Né? Essa igualdade ela pode ser entendida da seguinte forma: a ordem de magnitude, a ordem de grandeza, porque existe aquele sinal da igualdade entre os dois termos, para o du dy é a mesma ordem de grandeza do que o du dx é a mesma ordem de grandeza do que o dv dy, certo? E aí eu tomo a maior variação possível, né, daqueles deltas, digamos assim, né, eu tomo os valores extremos para calcular essas derivadas. Eu aproximo as derivadas pelas variações mais extremas das variáveis envolvidas. Portanto, o du dx ele vai ter uma escala, né, uma magnitude de o infinito menos zero, porque o infinito é a maior velocidade na corrente livre e o zero é a menor velocidade na parede. O ΔX, o dx, ele vai ser um L menos zero, certo? Porque é o comprimento da placa, né? Essa é a maior variação que eu tenho em x no meu problema. E da mesma forma, o dv dy vai ser um v subíndice delta menos zero, né? Onde v subíndice delta é a componente da velocidade na direção y, o vzinho, quando eu estou na espessura da camada limite, certo? Então, esse aqui seria o valor de v, né? É o v delta, a velocidade que tem o fluido componente na direção y em y igual a delta, dividido por delta menos zero, certo? Que o y, né,
a dimensão y é o próprio delta, né? Então, delta menos zero. Tá? Então, simplificando essa relação aqui, ou seja, isolando o v delta, eu tenho que o v delta ele tem a ordem, né? Pode ser aproximado pelo delta sobre L, que é exatamente aquele fator de escala, né, vezes o infinito. Né? Então, se o delta é uma ordem de grandeza inferior ou duas ordens de grandeza inferior ao L, isso quer dizer que o V delta vai ser uma ordem de grandeza ou duas ordens de grandeza inferior ao infinito, certo? Ou seja, o V delta é muito menor do que o infinito. Tá? Então, traduzindo isso ainda mais em linguagem, né? Isso quer dizer que quando a gente faz essas aproximações de camada limite por razão de aspecto, e cuja consequência é V delta ser muito menor do que o infinito, né, pelo fato do delta ser muito menor que L, isso significa que todas as variações com relação a x de todas as variáveis vão ser muito menores do que variações com relação a y, certo? Né? Então, como resultado, né, eu tenho, por consequência disso, du dx muito menor do que du dy. Porque se eu pensar na direção x, eu tenho toda a extensão L da placa para que ocorra uma variação no meu parâmetro de interesse. No caso aqui, a componente da velocidade na direção x, que é o u. Né? E se eu olho na direção vertical, eu tenho só de 0 a delta para que ocorra aquela variação. Né? Então, esse efeito de razão de aspecto ele faz com que derivadas na direção x sejam muito menos importantes do que derivadas na direção y. Né? Então, portanto, du dx vai ser muito menor que du dy, dv dx vai ser muito menor do que dv dy, dt dx vai ser muito menor do que dt dy, e a mesma coisa com as derivadas segundas aqui, né? Porque isso é simplesmente aplicar uma derivada em x sobre, por exemplo, aqui, ó, a derivada de u com relação a x, certo? Então, se a grandeza du dx já é pequena, a sua derivada com relação àquela mesma variável x vai ser menor ainda, certo? Tá? Vai ser menos importante ainda. Então, o que a gente vai fazer, portanto, é aplicar essas simplificações num primeiro passo, né, para obter as equações da camada limite, sobre as equações de quantidade de movimento e energia, certo? Então, fazendo isso, a gente tem que os termos de derivada segunda em x vão ser desprezíveis. Tá? E cabe aqui um ponto, né, a ser destacado, e aí eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Só para mostrar para vocês o resultado disso na equação, que é o seguinte, as derivadas segundas com relação a x, elas vão ser cortadas, certo? Aqui eu vou tirar essa derivada segunda de u com relação a x, vou tirar essa derivada segunda de v com relação a x e vou tirar essa derivada segunda de t com relação a x. Tá? Mas eu não posso, por exemplo, aqui nessa equação da quantidade de movimento na direção x, eu não posso desprezar esse termo daqui. Ó. Esse termo aqui não vai ser jogado fora. Por quê? Apesar do du dx ser pequeno, ele está sendo multiplicado pelo u, e o u é grande, certo? Então, eu não posso cortar esse termo porque eu tenho um termo pequeno multiplicado por um termo grande. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o v, que é pequeno, né? A gente viu lá pelo fator de escala, que é delta sobre LU, né? Mas ele está sendo multiplicado pelo du dy, e o du dy é grande. Então, com esse termo, esses termos do lado esquerdo, infelizmente eu não posso fazer nada, certo? Tá? Então, nesse primeiro passo, a gente só consegue tirar da análise esse termo de derivada segunda aqui, que já é um grande avanço, tá? Um grande avanço se a gente for pensar em formas de como essa equação pode ser resolvida. Não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Ok? Então, voltando aqui, ó, essa é a primeira simplificação, tá?